parar de comer que nem uma capivara enraivecida? Deveria, mas, porém, contudo... O meu obsessor gosta de comer, cara. Então assim, a culpa não é minha. Sim, eu maratonei a série, fiquei 3 dias sem dormir, mas... Mas meu obsessor é viciado nessa série, então eu não tive saída. Talvez eu não devesse me estressar tanto com os meus pais. Mas eles também, né? Vou nem comentar. Mas o caso é que eu tenho meu obsessor, com certeza. Eles, então, nem se falam. Então você imagina o clima na minha casa. Obsessores. Depois que a gente descobre a existência deles, é um caminho sem volta. Vocês já perceberam isso? Cara, tudo vai pra conta deles. Tudo. Mas será que é tudo culpa do obsessor? Afinal de contas, o que são os obsessores? Às vezes a gente costuma pensar que obsessor é só aquele espírito desencarnado que tá com aquele sentimento de ranço, de vingança e que quer nos fazer mal a nós, encarnados. Mas será que é sempre assim? Existem outras formas de obsessão? Existem. E nós aqui, eu, tu que tá me assistindo, pode ser um obsessor também. Nós temos o tipo de obsessão de encarnado para encarnado. Ou seja, eu, você aí, nós podemos ser obsessores e nem saber. Por quê? Porque às vezes tem aquela pessoa que nos fez mal, que mandou mal, vacilou, e a gente tá com raiva, a gente fica pensando nisso o tempo todo, lançando um certo tipo de energia pesada, baixa em direção a essa pessoa, e isso não deixa de ser um tipo de obsessão, e vice-versa. Que a gente vacila também, né? Vamos confessar. Temos também a obsessão de encarnado para desencarnado, ou seja, nós para os irmãos. Ou seja, nós em relação aos nossos irmãos que já desencarnaram. E como isso acontece? Às vezes, por exemplo, não superamos a partida de alguém. Foi uma pessoa muito cara que, dominou o nosso coração. E é normal ficarmos saudosos, ficarmos tristes. É normal a gente ficar para baixo, mas não é normal a gente se revoltar com os desígnios do nosso Pai. Deus, você errou. Não era a hora dessa pessoa. Eu preciso dela aqui comigo fisicamente. Quando a gente começa a se sentir dessa forma, essas energias chegam até essa pessoa, prendendo muitas vezes ela aqui, ou então fazendo com que ela se sinta mal do lado de lá. Então, isso é um tipo de obsessão, vamos repensar. Temos também a obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, os dois irmãozinhos estão lá no plano espiritual, simplesmente não se dão, mesmo após a morte física, e continuam se perseguindo por lá. Em relação àquela obsessão clássica de desencarnado para encarnado, ela tem também uma diferençazinha que às vezes nós não pensamos. Nem sempre é um irmão que guarda remorso, que guarda algum tipo de raiva em relação a nós. Muitas vezes é um irmão que desencarnou, mas gostava muito da gente. Um parente, um amigo próximo, e simplesmente continua apegado a algo material, ao ambiente ou a nós. E por isso, sem saber, pelos sentimentos estarem desequilibrados, ele acaba nos obsedando. E por fim, temos a auto-obsessão. Vocês lembram do tema que a gente tratou no primeiro programa? Se você não assistiu, o link vai aparecer bem aqui. Pois é, às vezes com esses sentimentos pessimistas, esses pensamentos negativos em relação a nós, de não nos acharmos capazes, de acharmos que não vamos conseguir, de nos diminuirmos, acabamos trazendo para nós, de fato, esse tipo de energia e muitas vezes fazendo com que aconteça pela força do pensamento. Então, atribuímos a outros, mas a obsessão partiu de nós. E agora, o que a gente vai fazer? Simples, bora observar. Será que tudo que está acontecendo é culpa do obsessor? Se for culpa do obsessor, temos tratamento espiritual nos centros espíritas, temos também a nossa sintonia que a gente vai ficar de olho. O que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Porque se estivermos vibrando aqui, o obsessor que vai estar aqui não tem acesso. Yes! Mas se a culpa for nossa, vamos tentar olhar para dentro, melhorar as nossas imperfeições, as nossas más tendências, melhorar os nossos pensamentos, sermos mais positivos.
Fica o convite aí pra vocês. Meu nome é Camila Machado e esse é o programa Partiu Falar de Espiritismo, da Comunhão Espírita de Brasília. Você já curtiu? Você já comentou? Você já se inscreveu? Você já ativou o sininho? Faça isso! E se você tiver sugestões de temas, dúvidas, não hesite! Coloca aqui nos comentários pra mim, por favorzinho! A gente se vê segunda-feira que vem, às 21 horas. Até lá!